Depois do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar que o cessar-fogo no Oriente Médio entrou em vigor, Israel acusa o Irã de violar a trégua. As forças de defesa israelenses afirmam que interceptaram 2 mísseis vindos do Irã. O ministro da Defesa ordenou que militares atacassem Teherã em resposta. A mídia estatal iraniana nega a violação da trégua. Ao anunciar o início do cessar-fogo numa publicação na rede social Truth Social, Trump pediu que os países não violassem o acordo. Numa declaração em nome do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, Israel disse que concordou com o acordo proposto pelo americano, depois de atingir todos os objetivos no Irã. O Catar ajudou a mediar o cessar-fogo ao conversar com o Teherã. Antes do acordo entrar em vigor, novos ataques ocorreram. Israel diz ter identificado vários mísseis lançados do Irã. Um atingiu um prédio residencial e deixou 5 mortos. Autoridades iranianas afirmam que Israel disparou contra a capital, Teherã. Pelo menos 9 pessoas morreram. Vamos falar sobre a notícia do momento com o nosso analista de internacional, Américo Martins, mais uma vez aqui em tela conosco. Américo, a atualização que temos nesse momento com relação a afirmações feitas por Israel, portanto, de que o Irã lançou mísseis em direção ao seu território. O Irã nega, porém já tem reação do ministro da Defesa de Israel, falando em mais ataques contra Teherã. Américo Martins, já falávamos sobre a fragilidade desse acordo de cessar-fogo e o que estamos acompanhando nesse momento confirma exatamente o que já vínhamos trazendo durante a nossa cobertura. Exatamente, Carol. Muito bom dia para você e todo mundo que nos acompanha novamente. O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, determinou agora ataques poderosos, na palavra dele, contra vários alvos militares no Irã. Segundo as forças de defesa de Israel, o Irã teria lançado 2 mísseis apenas 2 horas depois do cessar-fogo ter entrado em vigor. Esses 2 mísseis teriam sido lançados pelo Irã, segundo as forças de defesa de Israel, mas foram abatidos e não causaram nenhum dano no território israelense. De qualquer forma, o ministro da Defesa israelense reagiu de uma forma muito dura e disse que essa era uma violação séria do acordo de cessar-fogo, que tinha começado só 2 horas antes. O Irã, no entanto, nega que tenha disparado qualquer míssil contra o território israelense depois do início do cessar-fogo. Nós estamos falando de um intervalo de apenas 2 horas, Carol, entre o início oficial do cessar-fogo, depois de uma noite de intensos bombardeios dos 2 lados, as forças de defesa de Israel atacaram vários pontos no território iraniano e sofreram também os piores ataques à noite, de ataques mais intensos desde o início desse conflito entre os 2 lados. Isso era em antecipação ao início do cessar-fogo, que deveria ter começado na manhã dessa terça-feira, no horário lá do Oriente Médio. De fato, o cessar-fogo começou e depois Israel diz que o Irã teria violado o cessar-fogo. O Irã nega através da sua mídia estatal, que é completamente controlada pelo governo, e também através dos seus chefes militares. Eles negam que o Irã tenha mandado qualquer tipo de míssil depois do início do cessar-fogo contra Israel. Nós vamos lembrar também, Carol, o histórico desses cessar-fogos lá no Oriente Médio. Israel já concordou algumas vezes com o cessar-fogo com o Hamas, por exemplo, na faixa de Gaza, e depois com o Hezbollah, e Israel quebrou esse cessar-fogo, alegando que os outros lados tinham também feito movimentos militares preocupantes para a segurança nacional de Israel. Agora, Israel diz que o Irã teria disparado esses 2 mísseis, Israel nega, e o Irã nega, mas tudo isso só demonstra, como você muito bem colocou, a fragilidade desse cessar-fogo. Esse é um cessar-fogo que basicamente foi imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em especial imposto a Israel, porque do ponto de vista militar, Israel não tinha incentivo nenhum neste momento para concordar com o cessar-fogo.
Israel poderia continuar atacando muito o Irã e existem membros do governo israelense que defendem abertamente uma mudança de regime em Teherã. Esse seria o objetivo final. Mas o presidente americano deixou claro que preferia um cessar-fogo. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu concordou com ele, mas agora nós vemos, apenas 2 horas depois do início desse cessar-fogo, novas ameaças e as forças de defesa de Israel, alegando que o Irã lançou novos mísseis contra o seu território, determinaram então novos ataques contra Teherã. Agora as forças iranianas estão em alerta e nós vamos ter que acompanhar que tipo de ataque Israel deve promover contra o território iraniano e também, muito importante, como os Estados Unidos vão reagir a tudo isso.